Suplicy. Hoje, dia 19 de março, o Brasil celebra o Dia do Artesão, instituído entre nós por meio da Lei número 12.634 de 2012. Durante meus mandatos como deputado federal e agora como senador da República, sempre apoiei muito fortemente os artesãos do Distrito Federal e do Brasil. E nesse dia dedicado a eles, gostaria de registrar desta tribuna que continuarei a defender a regulamentação desse ofício tão importante para o nosso país. Atualmente temos cerca de 8,5 milhões de brasileiros que sobrevivem da produção artesanal, 40% deles localizados na região Nordeste. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estima que o setor movimente algo próximo a 30 bilhões de reais por ano. Mas, apesar disso, a profissão sequer existe oficialmente no nosso país e os artesãos permanecem marginalizados, sendo explorados pelos atravessadores e oportunistas de toda sorte, que acabam se beneficiando da falta de regulamentação dessa atividade. Fica evidente a falta de interesse político nessa questão. Um dos primeiros projetos de lei propondo regulamentar a profissão foi apresentado no distante ano de 1990, pelo então deputado Afif Domingos. De lá para cá, diversos foram os projetos nesse sentido, inclusive um bastante completo, apresentado pelo deputado Eduardo Valverde em 2004, que ficou notabilizado como projeto do Estatuto do Artesão. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos esses projetos de lei foram sucessivamente arquivados por motivos regimentais, já que não tiveram sua tramitação concluída ao término das respectivas legislaturas. Hoje, na Câmara dos Deputados, temos 5 projetos de lei que procuram dar um tratamento para a matéria. O PL número 4.511 de 2012, da deputada Gorete Pereira, o PL número 3.795 de 2012, da deputada Jandira Fegali, o PL número 925 de 2011, do deputado Antônio Roberto, o PL 763 de 2011, do deputado Padre Tom, e o PL número 7.755 de 2010, de autoria do senador Roberto Cavalcante, que se encontra tramitando naquela Casa Legislativa. Aqui no Senado, apresentei o PLS número 74 de 2011, que inclui o artesão como segurado especial da Previdência Social. Esse projeto eu já havia apresentado na Câmara dos Deputados, mas ele foi arquivado pelo mesmo motivo, porque chegou o final da legislatura sem ter concluído a sua tramitação. Também a senadora Ângela Portela apresentou o PLS número 157 de 2012, propondo o Estatuto do Artesão, projeto esse que se encontra na CAIS para ser relatada pela senadora Ana Rita. Diversos deputados e senadores vêm tentando, ao longo das últimas legislaturas, sem sucesso, regulamentar a profissão de artesão. Mas a matéria não avança e acaba sendo arquivada. Com toda sinceridade, senhor presidente, eu não consigo entender por que tanta má vontade para com os artesãos do nosso país. Recentemente, o Congresso Nacional regulamentou, com muita propriedade, a profissão de vaqueiro, definindo as atividades que lhes são típicas. Por que não fazer o mesmo com os artesãos? Mas, apesar disso, a categoria vem alcançando algumas importantes vitórias, que pude acompanhar bem de perto. Uma delas foi o lançamento em 2012 do novo Cadastro dos Artesãos, denominado de Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Esse sistema simplifica o cadastro dos trabalhadores e permite a emissão da Carteira Nacional do Artesão e da Carteira Nacional do Trabalhador Manual. Destaco também as mudanças das regras do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, vitória importante para o fortalecimento da cadeia produtiva na região, que beneficia o artesanato local. Parabenizo ainda as instituições e os segmentos da sociedade que, com suas iniciativas, ajudam a fortalecer o artesanato e a economia solidária. Entre eles, o SEBRAE-DF, que realizou estudos iconográficos com a participação de pessoas engajadas no trabalho de valorização do artesanato. A Fundação Universidade de Brasília, também, que tem promovido ações de extensão universitária em parceria com o Fórum de Economia Solidária. O Museu Vivo da Memória Candanga, responsável por ações de capacitação e desenvolvimento produtivo do setor. Ainda hoje, houve uma sessão solene lá, promovida pelo deputado Joey Vale, de homenagem aos artesãos
que desenvolve o empreendedorismo sustentável no Distrito Federal. E as diversas associações, cooperativas e redes de economia solidária que não desistem de lutar pelos artesãos do Distrito Federal e do entorno. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, precisamos avançar ainda mais. Pouco está sendo feito para garantir a divulgação do nosso artesanato durante eventos da Copa do Mundo. A falta de integração entre as áreas de cultura, turismo e desenvolvimento econômico também colabora para que o artesanato de Brasília perca oportunidades de se desenvolver mais e se tornar uma atividade cada vez mais relevante economicamente. Faltam espaços de comercialização dos produtos, as estruturas estão sucateadas e a burocracia excessiva dificulta a organização de eventos e de atividades permanentes. Precisamos ter um grande centro de referência do artesanato do Distrito Federal para possibilitar a venda para turistas brasileiros e estrangeiros. Um centro de artesanato que não seja apenas dos brasilienses, mas de todos os brasileiros, já que Brasília é a capital do país. Um centro moderno, com recursos tecnológicos e espaços adequados para cursos de qualificação, além de estruturas para feiras e outros eventos. Além disso, naturalmente, precisamos regulamentar a profissão de artesão, definindo com clareza o que é artesanato e o que caracteriza o chamado industrianato. Precisamos viabilizar o acesso ao crédito para cooperativas de artesãos e o contato direto com os fornecedores de matérias-primas e de insumos, bem como organizar o calendário de eventos e feiras de artesanato em todo o país. Precisamos, urgente, garantir o acesso à Previdência Social para todos os artesãos do nosso país. O Programa Nacional do Artesanato saiu do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior e perdeu orçamento na Lei Orçamentária Anual. Hoje, passou a ser apenas uma ação dentro da Secretaria Nacional de Micro e Pequena Empresa, com status de ministério vinculado à Presidência da República, sem recursos específicos para o fortalecimento do setor. Tenho certeza que os artesãos brasileiros merecem mais. É preciso considerar o artesão um empreendedor, sem desconsiderar sua essência artística. Daí a necessidade de maior interação e integração das políticas públicas de geração de trabalho e renda e de valorização da produção cultural e artística, que é tão característica desse setor. Assim como o Distrito Federal tem vocação para a área de tecnologia, de informática, para o surgimento de bandas de rock, também tem vocação para o artesanato. Eu vejo no artesanato uma das vocações do Distrito Federal, porque nós aqui recebemos pessoas de todos os cantos do Brasil, que trouxeram as tipologias de suas localidades e, com a inserção dos designs locais, criaram uma identidade diferenciada, uma identidade do Distrito Federal. Isso é tão verdade que o primeiro mapa do artesanato brasileiro, elaborado pelo IPEA em 2011, identificou que o Distrito Federal se destaca no artesanato em barro, em madeira e na tecelagem. E aqui, senador Suplicy, eu quero lembrar que, logo que assumi a Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, fui me aconselhar com Miguel Arraes, então presidente do nosso partido, 3 vezes governador de Pernambuco. E eu não me esqueço que o doutor Arraes, naquele momento, me recomendou que visitasse as cidades de Jardim de Piranhas, São Bento, Jardim de Piranhas no Rio Grande do Norte, São Bento na Paraíba, Santa Cruz do Capiberibe e Toritama em Pernambuco. E o que essas cidades têm em comum? Em todas elas, praticamente todas as pessoas estavam trabalhando. Quando houve a crise da produção algodoeira, em função da liberação das importações de algodão e em função da praga do bicudo, a indústria, o polo que existia em Americana, quebrou. E uma pessoa foi ali e comprou como sucata aqueles teares manuais de lançadeira e levou para a cidade de Jardim de Piranhas. Ali, praticamente todas as casas mantinham esses teares em funcionamento e as pessoas produzindo pano de prato, pano de rede. A governadora do Rio Grande do Norte criou um sistema especial de formalização e a cidade vivia em função disso.
Na cidade de São Bento, na Paraíba, próximo de Jardim de Piranhas, as pessoas, através da produção familiar nas suas próprias casas, produziam bonés e produziam redes. Muitos desses vendedores que nós vemos vendendo redes nas ruas por todo o Brasil são redes produzidas em São Bento, na Paraíba. Em Santa Cruz do Capibaribe, nós temos as cooperativas de facção. E ali a gente vê cooperativas com 300, 400, 500 mulheres montando as peças, né, de bermudas, de camisetas e também grande parte da população empregada. E Toritama, em Pernambuco, 15% do jeans brasileiro é produzido também por indústrias familiares ou por pessoas nas suas próprias residências. Ao voltar e conversar com o ex-governador Miguel Arraes, ele deu a sugestão que desenvolvêssemos um trabalho de apoio ao artesanato local, às costureiras, às bordadeiras, às crocheteiras, no Distrito Federal e na região do entorno, a partir da cultura local, do conhecimento que essas mulheres já tinham dessas áreas, mas investindo na formação, investindo na qualidade dos produtos, investindo em design, investindo na comercialização, em modelos de gestão. E o doutor Arraes me disse uma coisa naquela ocasião que eu não esqueci jamais. Quando se investe nas mulheres, a capacidade de inclusão social é muito maior, porque o dinheiro recebido pelas mulheres, elas investem nas famílias, nos filhos, e, portanto, há um processo de inclusão social, de melhoria da qualidade de vida da comunidade muito maior. Além disso, com a renda obtida desses trabalhos, as mulheres se empoderam na relação familiar. E foi assim que na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós apoiamos fortemente a formação de cooperativas, de núcleos de produção, de costura, de bordado, de artesanato no Distrito Federal e em vários outros locais do país. Durante o meu mandato de deputado federal, pude acompanhar a estruturação desses grupos de artesanato no DF, inclusive na área rural. Vários projetos beneficiaram diretamente mais de 2.000 pessoas. Foi um esforço conjunto de várias organizações, da qual pude participar, destinando inclusive recursos em emendas parlamentares. E é importante registrar, senadora Cátia Abreu, também o papel do Senar aqui no Distrito Federal, no sentido de organizar, de fomentar a produção artesanal no meio rural do Distrito Federal. Precisamos garantir a continuidade desses projetos. Infelizmente, as associações, cooperativas e organizações não governamentais que promovem o artesanato não recebem os incentivos necessários para firmar parcerias com o poder público. Isso gera frustração e diminui a eficácia dos recursos investidos. Quero, neste momento, neste dia 19 de março, dia de São José, parabenizar todos os artesãos do Distrito Federal e do Brasil, cumprimentando-os pelo grandioso serviço que prestam a todos nós. Que o Congresso Nacional possa, com a maior rapidez, regulamentar essa profissão tão antiga quanto a própria humanidade, para que possamos garantir um futuro melhor, incluindo direitos previdenciários para todos os nossos artesãos. Muito obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos, senador Rodrigo Hollenberg. Tem a palavra agora a senadora Cátia Abreu.